Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tempos difíceis os nossos, tempos históricos, hein? Isso aí sempre vai ser contado, né? Assim como eu acredito que foi contado por muito tempo sobre a questão da peste negra, a gripe espanhola, né? A cólera do século XIX. Aí nós estamos vivendo num período histórico muito interessante, que é o período dessa pandemia, né, do coronavírus. Mas, enfim, gente, vamos iniciar essa nossa aula, né, que nós estamos, vamos ver agora, iniciando a apostila 2, capítulo 42, sobre revoluções e populismo na América Latina. Quero convidar você, jovem do terceiro ano, para que nós possamos fazer uma oração, para que o Espírito Santo nos ilumine, para que Deus derrame sobre nós toda a sua graça, toda a sua bênção, toda a sua misericórdia, nós possamos assimilar facilmente esse conteúdo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Vamos nós aqui seguir a nossa aula sobre a questão da revolução e populismo na América Latina. Muito bem, a própria apostila de vocês, ela vai trazer algo bem interessante sobre a questão do contexto histórico em que houve a emancipação das colônias latino-americanas. Ok? Então, assim, claro, quando a gente fala por que teve essas revoluções? Por que teve o populismo? Então, eu sempre costumo brincar e dizer assim que ninguém começa uma revolução, uma guerra, qualquer coisa nesse sentido, simplesmente por começar. Né? Dizer assim, vamos se guerrear aí, pegue o revólver lá, eu pego de cá e vamos ver quem se mata antes. Não. Né? Tem que ter motivações para isso acontecer. Então, né, gente, tem que ter motivações, ou seja, não acontece de graça. Né? Então é isso que nós vamos dar uma olhadinha agora. Dentro do quadro das emancipações das colônias latino-americanas, né, que ocorreu, nós vamos ter algumas realidades no caso. Por exemplo, quando que ocorreram essas emancipações das colônias latino-americanas? Ocorreram no início do século XIX. A colonização por Espanha e Portugal, né, por isso o termo, né, latino-americanas, porque foram administradas por países latinos que falam línguas latinas, no caso o espanhol e o português, né, o português do Brasil e o espanhol no restante da América Latina, com uma outra exceção em algum território. Mas inicialmente esses territórios eles foram colonizados ali no comecinho do século XVI, né, e eles conseguiram a sua independência no começo do século XIX. Então veja que foi um período aí de dominação, né, gente, de mais ou menos 300 anos, pelo menos isso. E aí deixaram marcas profundas até hoje no continente latino-americano. Por quê? Nós vamos ir vendo aqui. Bem, essas declarações de independência, gente, conforme está nos mostrando ali, elas não significam propriamente, gente, autonomia político-econômica. Ok? Mas de que jeito isso? Bem, nós sabemos que muitos dos países, né, dos países latino-americanos, quando se tornaram independentes no sentido político, eles não foram independentes no sentido econômico, ok? Então, essa independência política também, muitas vezes, a gente tem que colocar entre aspas, porque, como foi o caso do México, a gente vai ver que sempre houve muita influência estrangeira. Né? O caso do Brasil mesmo, né? Ou seja, havia uma influência, embora no México essa influência foi mais americana, no Brasil essa influência foi mais inglesa, né, gente? Então, essa independência aí a gente coloca meio entre aspas, tá bom? Outro fator, gente, surgiu uma relação de dependência, ou seja, de imperialismo.
no continente americano entre as antigas colônias. Por quê? Né, no século XX, esse imperialismo se deu por meio dos Estados Unidos, por meio da doutrina Monroe, né, que dizia América para os americanos, né, que no discurso assim era muito bonitinho, né? No discurso falava assim, não, a América ela tem que ser, os americanos cuidam da América, mas na verdade os Estados Unidos queriam dizer assim, que os americanos do norte cuidam de todo o continente americano, sabe? E no século XIX nós vamos ter uma forte presença inglesa, conforme eu mencionei para vocês aí já, né? Referente ao caso do Brasil. Muito bem, gente, vamos seguir para frente. Então, esse contexto, gente, o contexto da Revolução, né, que nós vamos ver da Revolução Mexicana, como que ele se dá? Gente, todo o continente americano ele teve um grande problema, gente, que foi o problema da concentração de terra nas mãos de poucos. Eu sempre vou fazer um paralelo aqui, gente, com o Brasil. Por que esse paralelo com o Brasil, gente? Porque no Brasil nós tivemos aqui as chamadas capitanias hereditárias. Ou seja, eram grandes lotes de terra, a grande maioria deles maior do que o próprio Portugal, que era dado para pessoas importantes da corte, né? E na América Espanhola não foi diferente, gente, tá bom? É bom lembrar que o Brasil, ou seja, a colônia portuguesa, que era o Brasil, as colônias espanholas, que estavam pela América Latina, e as próprias colônias inglesas do Sul, gente, né? Então elas eram colônias de exploração. Né? Então houve o latifúndio, né, que é a concentração de terra nas mãos de pouco. O problema do latifúndio é o seguinte, gente, que quando tem o latifúndio, ocorre o que, gente? Ocorre a questão, não só concentra a terra, concentra também a renda nas mãos de poucas pessoas. Sabe? Então há uma distribuição de renda extremamente desigual. Então isso é um grande problema realmente em qualquer parte do mundo que ocorra. Justamente o que vai trazer aqui? Bem, vai trazer uma situação de fome, né, uma situação de analfabetismo nas colônias espanholas e também no Brasil, né, embora a gente está falando aqui mais entrando no caso do México, governos corruptos, né, alguma semelhança, né, com os nossos dias, né, a gente não é assim só, não é coincidência, é uma herança histórica, cultural, uma herança triste, né, para nós. Enfim, né, essa grande concentração das terras no mundo de pouco então gera uma grande massa de pessoas pobres, né, e uma classe de pessoas um pouco mais abastadas. Bem, isso gerou o quê, né, gente? Dentro dessa situação de governos corruptos, de uma situação de fome e analfabetismo, o movimento de libertação nacional na América Latina. Os movimentos de libertação nacional na América Latina, isso por causa do contexto histórico do século XIX, que vocês estudaram lá estudaram ano passado, em relação principalmente à questão da era napoleônica, né, quando Napoleão invade a Espanha, invade Espanha e Portugal, né, ou seja, as colônias que eram espanholas, teoricamente ficaram francesas. Só que o Napoleão estava mais preocupado em garantir o seu fortalecimento político no continente europeu do que propriamente cuidar das colônias que eram da Espanha e que daí ficaram, vamos dizer assim, entre aspas, ficaram com uma determinada liberdade. E foi justamente nesse momento que começaram a surgir esses movimentos emancipatórios. Muito bem, então dentro desse contexto, né, gente, dentro desse contexto, grande concentração de terras, desigualdades sociais, né, dentro desses movimentos de libertação nacional na América Latina, que surge a Revolução Mexicana. Okay? Gente, a Revolução Mexicana, então o México, vejam aqui, gente, então o México ele conseguiu se tornar independente em 1821. Vocês percebam ali, gente, que o México ele passa quase um século de instabilidade política e econômica. Vocês têm isso na apostila de vocês. Se forem lá dar uma lida lá no capítulo, mesmo no caderno de atividades, aqueles esquemas ótimos, né, que tem no caderno de atividades, né, vocês vão ver que o México passa do começo do século XIX para o começo do século XX,
é um século de, assim, de muitas incertezas no México. É um século de uma instabilidade política muito grande. Então o México ele se torna independente no ano de 1821. Muito bem. Essa política do México com a manutenção da elite colonial no poder. Gente, igualzinho o Brasil. Né? Ou seja, então o México, mesmo se tornando independente, quem que ficou no poder? A elite colonial. Ou seja, não mudou nada a realidade do país. Né? A realidade do país ficou a mesma. Então, no caso do México, quem que estava no poder? Os grandes proprietários de terra. O México ele vai implantar uma monarquia que vai durar só 2 anos, até 1823, e eles já vão fundar um governo republicano. Ó, veja, gente. Né? Ou seja, só um paralelo com o Brasil. O Brasil, em 1822, né, ele se torna independente, mas a monarquia no Brasil só vai acabar em 1889, ou seja, é um período extremamente longo, quase nas portas do século XX. Né? Bem, entre 1821 e 1911, nós vamos ter governos com tendências autoritárias, principalmente os governos de Benito Juárez e Porfírio Dias, né? Em interferência dos Estados Unidos. Muito bem, esse desenvolvimento favoreceu os grandes proprietários de terra. Esse foi o grande problema do México, né? Aquilo que eu comentei com vocês no comecinho dessa aula remota, a interferência dos Estados Unidos no México. Né? Então, Benito Juárez, Porfírio Dias, além de serem governos autoritários, que assim, gente, era a forma como eles sabiam governar na época, ok? As monarquias, elas estavam em decadência, mas essas novas formas de governo, eles não entendiam propriamente o que era a democracia. Então, o negócio era ser meio autoritário mesmo, né? Ou seja, o cara querer concentrar o poder e assim por diante. Bem, em 1910, gente, o que vai ocorrer no começo do século XX? Ao se opor a Porfírio Dias, né, nas eleições presidenciais, Francisco Madero foi preso, né, mas fugiu e lançou o plano de San Luis Potosí, que exigia a renúncia de Dias e eleições livres. E em 1911, após conflitos armados com a participação de camponeses, mestiços e indígenas, Dias renunciou ao governo e Madero assumiu o poder. Então aqui nós vamos ter, né, a questão do processo, no caso, né, um processo adiantado da questão da Revolução, no caso da Revolução Mexicana. Claro, não é o fim ainda, né? Mas veja que nós vamos ter participação popular, ou seja, nós vamos ter participação dos conflitos armados de camponeses, mestiços e indígenas, ou seja, que compunham a grande parte da camada, da base das camadas sociais no México. Bem, essa questão, gente, então o que nós vamos ter? Né? Oposição ao governo de Madero. Muito bem. Então, ali só acompanhando, né? Grupos de burgueses mexicanos que representavam os interesses dos Estados Unidos e que não queriam um governo voltado ao social. Né? Aliás, o socialismo ele ganhou muito corpo na América Latina aí, ao longo do século XX, justamente por causa dessas desigualdades sociais. Né? Ou seja, é o pobre que não é atendido e o rico que governa. Né? Então foi isso que ocorreu no México. Né? Então os burgueses mexicanos que representavam o interesse dos Estados Unidos não queriam um governo voltado para o social. Para eles não interessava manter os próprios privilégios. E nós vamos ter também um grupo de camponeses sob a liderança de Pancho Villa e Pascual Orozco, e outro liderado por Emiliano Zapata, que desejavam a reforma agrária radical. Okay? Então eles conseguem, nesse caso, né, por meio de um golpe de Estado liderado pelo general Vitoriano Huerta, chegar até o poder. Aqui que nós temos propriamente a questão, gente, daquilo que é conhecido como a Revolução Mexicana. Né? Tem essa obra aqui, ela tem algo que nos mostra justamente isso. Né? Então, essa obra ela representa, no caso, né, essas classes juntas de pessoas de mais baixa renda, unidas, armadas, mas que chegam propriamente, que propriamente conseguem chegar, né, e tomar o poder. Muito bem. Dentro desse contexto também, gente, nós vamos ter, né, a partir ali
esses conflitos armados, né? Então vai ter a Frente Liberal Portuguesa, as forças populares e os constitucionalistas. O que ocorre, gente? Então Madeira ele foi deposto por um golpe de Estado conduzido por grupos burgueses apoiados pelos Estados Unidos. Isso na Revolução Constitucionalista. Ok? Então o Huerta, né, acaba... desculpe. Então 3 frentes foram formadas, que são essas frentes aí. A Frente Liberal, né, burguesa, as forças populares, as forças constitucionalistas. E é aprovado, né, os conflitos armados em 1914 obrigam a renúncia de Huerta, a aprovação da Constituição de 1917, nacionalização dos recursos minerais e distribuição de terra para os indígenas, olha, uma coisa mais voltada para o social. A sociedade mexicana é marcada pela desigualdade social e pelo imperialismo, ainda hoje gente. Ok? A gente tem que fazer uma observação assim nesse sentido, né? A gente não pode jogar toda a culpa histórica, gente, em cima dessas explorações e dessas dominações. Por quê? Porque a gente pode pegar outros países do mundo para fazer paralelo. Por exemplo, os governos, por exemplo, dos países africanos não conseguem hoje se recuperar por causa da exploração colonial. Em parte é verdade, mas não é totalmente verdade. É o caso do Brasil, é o caso da América Latina. Né? Tivemos uma exploração colonial? Tivemos. Sofremos por isso? Sofremos por isso. Mas isso é o único fator que determina com que os países latino-americanos, países africanos sejam países pobres? Não, gente. Não mesmo. Eu cito como exemplo para vocês 2 casos de países, poderia estar 3 casos de países, para vocês entenderem. 4, vamos citar 4 casos. Então, Estados Unidos quebrou com a crise de 29. Mas quando estava começando a Segunda Guerra Mundial, ele já estava lá como uma das principais potências do mundo. Okay? Então veja o seguinte, eles não jogaram a culpa só na exploração colonial da história. A Alemanha, né, outro país que a gente pode citar. A Alemanha é um país que foi detonada na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda foi mais detonada que na Primeira. Bem, a Alemanha hoje é a principal economia europeia. Se recuperou rápido, por quê? Porque depende muito da força de vontade do povo e do governo, gente, né? Temos o caso do Japão também, ok, gente? O Japão pós-Segunda Guerra Mundial, que também se levantou economicamente muito rápido. E temos o caso da Itália. Né? A Itália é o mesmo caso da Alemanha. Né? A Itália com um pouco menos destaque que a Alemanha, claro. Mas a gente vê que não depende só de jogar, por exemplo, né, essa culpa na história. Claro, a história é um fator de responsabilidade, existe isso, existem essas desigualdades, os que estão no topo não querem perder o poder, mas não é o único fator, gente. Né? Então, só cito esses países por quê? Porque é possível mudança desde que... Bem, aí os fatores são diversos, né, gente? Mas desde que realmente as pessoas queiram que ela aconteça. Muito bem, e nós vamos aqui para a questão do populismo, gente, ok? Então, dentro dessa questão, gente, do populismo, nós vamos ter todo esse contexto do populismo na América Latina. Qual era o contexto, então, do populismo na América Latina? Pessoal, eu vou... Ele não tá escrevendo aqui, eu vou escrever por conta própria, para a gente procurar, no caso, entender isso aqui, então. Então, o contexto do populismo na América Latina era qual, gente? Então, é o seguinte. Havia aqui, gente, dentro dessa questão, na América Latina, então, houve um crescimento, né? Um crescimento populacional acompanhado de um processo de urbanização,
ok? Desculpe aqui, eu vou ter que usar... Opa, me perdoe ali, gente. Então, esse processo de urbanização O meu Z não está funcionando aqui no teclado, desculpe, gente. Esse processo de urbanização, e também nós vamos ter a questão de um início de um êxodo rural, ok? Então, esse vai ser, no caso, gente, uma das situações que nós vamos ter aqui do contexto, né, do populismo na América Latina. Crescimento populacional, que vai ser comum no século XIX e XX, devido aos avanços da medicina. Nós vamos ter um crescimento das cidades por causa do fator da industrialização. E as pessoas que naturalmente deixavam o campo para morar nas cidades por causa dos novos empregos, ok? Muito bem, o que tudo isso aqui vai fazer, gente? Né? Esse contexto aqui na América Latina, o que ele vai fazer? O que vai dar de problema na América Latina isso? Bem, nós vamos ter aqui o famoso, né, aquilo que vocês verem em geografia, o famoso inchaço urbano. Né? O que é o inchaço urbano? Ou seja, vem mais gente para a cidade do que a cidade suporta. Então, vamos ter o problema da favelização, a exclusão social, o surgimento dos cortiços, né? Tudo isso. E aí, em troca de tudo isso, né, nós vamos ter, dentro desse contexto aqui, nós vamos ter, então, né, a questão das promessas políticas. Né? Promessas políticas, que essas promessas políticas, claro, culminam com aquilo que nós conhecemos como populismo. Então é dentro desse contexto, né? Um crescimento populacional, urbanização. Desculpe ali, gente, a questão da urbanização, eu estava procurando o teclado virtual aqui, não consegui achar, tá bom? Não consegui fazer aqui, né? Mas tudo bem, desculpe a falha. Urbanização, vamos ter o êxodo rural, né? Tudo isso, o grande problema do inchaço urbano, né, que vai ter, e as promessas políticas de melhoria, que no caso são o populismo. Então, o que a gente pode dizer, gente, que no caso, a questão, o que seria um conceito de populismo, gente? Pessoal, eu vou passar aqui para vocês, um conceito de populismo, no caso, mais que é um conceito meu, ok? Eu vou dizer assim para vocês. Eu considero o populismo uma estratégia política, ok? Alguns consideram como forma de governo. Eu não considero uma forma de governo, eu considero uma estratégia. O que os políticos populistas fazem, gente? O político populista, então, o populismo ele teve assim, bastante campo. Mais campo no Brasil e na Argentina, ok? No Brasil começa com Getúlio Vargas, 1930, e na Argentina começa com Juan Domingos Perón, ok? Tem na foto ali embaixo, o belezão ali. Por que eu digo que é uma estratégia, gente? Porque é uma questão de você ganhar apoio popular. Ou seja, você fornece ao povo pequenos benefícios, em troca do quê? Em troca de se dar esses benefícios políticos ao povo, em troca do apoio do povo. É bom a gente lembrar que nessa época aqui, gente, o povo nunca teve nada até no início do populismo, sabe? Então, o povo nunca teve nada. Então, uma questão que é bem complicado isso, né, gente? Ou seja, o povo não propriamente não tinha nada, então quando alguém fazia alguma coisa para o povo era uma maravilha. Né? Foi assim que Getúlio Vargas foi visto. É por isso que Getúlio Vargas foi idolatrado com a Constituição de 34, que trazia os direitos trabalhistas, né? Mesmo esses direitos sendo suspensos em 37, volta em 43 com a CLT. Né? Então o povo, ou seja, Vargas ele concedia esses pequenos benefícios ao povo,
em troca do quê, gente? Em troca de apoio político, ok? Então, é isso o populismo, né? A questão eu coloquei ali, né, uma estratégia política, só completar, né, em que o governo concede benefícios ao povo em troca de apoio, ok? Então, esse conceito aí que eu coloco para vocês, gente, né? Uma estratégia política em que o governo concede benefícios ao povo em troca de apoio, né? Dá muito certo no Brasil isso, gente, no Brasil e na Argentina, sabe? No Brasil e na Argentina sempre deu. Então, por exemplo, né, nós tivemos aí vários políticos a níveis nacionais que fizeram isso, né? Começando com Getúlio Vargas, né? Que havia um forte investimento aí no caso em propaganda, né? Lembram do DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, ou seja, aquela proximidade com o povo, o político do povo, sabe? Veja, eu não estou defendendo aqui, não estou fazendo um julgamento da questão do governo, estou fazendo um julgamento da questão da estratégia, né, do político. Então nós tivemos recentemente, mais na história do Brasil, o Fernando Collor de Mello, da década de 1990, que adotava essa estratégia comunista, né, o garotão Boa Pinta, que saía fazer Cooper, né, com a sua esposa no meio do povo, em plena campanha eleitoral presidencial de 1989, o Caçador de Marajás. Nós vamos ter aí mais recentemente, dentro do cenário político do Brasil, né, quem usou do populismo foi o presidente Lula, né, que começava a falar alguma coisa e logo tinha assim um discurso popular, um discurso agradável, de fácil compreensão. Enfim, justamente isso, concede ao povo pequenos favores em troca de apoio. Né? A gente tem nisso aí muito certo o Bolsa Família. Né? Tanto que não teve nenhum presidente, no caso, que ousou retirar o Bolsa Família, né? Desde o tempo que Lula criou. Né? Ninguém é louco de pegar briga, né, nesse sentido. Né? Infelizmente, os nossos políticos, para eles, o que mais importa muitas vezes é o poder, não é o povo propriamente. Bem, e ali, gente, na Argentina, por exemplo, o que foi a principal. A questão do populismo ele varia muito na questão de país para país. Ok? Então, na Argentina, a principal característica, vou colocar aqui, desculpe, a aula já se alongou demais, gente. É uma falha minha, desculpe, eu falo bastante mesmo. A principal característica do populismo na Argentina, a gente, foi o trabalhismo. Ok? Então, a questão de fornecer emprego para as pessoas, né? A questão na Argentina, teve muito destaque a primeira-dama, a esposa de Juan Domingos Perón, a Isabelita Perón, que a Isabelita Perón, ela saía, né, a Praça Rosada, né, que é a Casa Rosada, que é desculpa, não lembro se é Casa Rosada ou Casa de la Módena, na Argentina, né? Uma da Argentina, desses nomes que eu citei, outra é do Chile, só me confundi agora aqui. Mas, assim, essa casa, no caso, né, essa sede do governo, então as populações pobres, elas iam até a janela de Isabelita, e Isabelita pegava as suas joias e distribuía para a população e dizia: olhem, vão comprar comida, né, com essas joias que eu estou me desfazendo e dando para vocês. Ah, parece tudo muito bonito, só que o presidente era o marido dela. O que o marido dela estava fazendo, né, para esse povo pobre, sabe? Ou seja, em vez de fazer uma política para acabar com a questão do desemprego, né? Então, claro, tinha tudo um campo voltado, tentando voltar para a questão do trabalhismo, mas ainda tinha muita gente desocupada. Mas o povo adorava isso, né, gente? Por quê? Porque estavam ganhando coisa ali, dizendo: olhe como, né? Olhe como o governo é bom, tal, ele está cuidando de nós, né? Isabelita, no caso, mas o povo não lembrava que o marido da Isabelita era, de uma certa forma, era responsável pela, né? Responsável, no caso,
pela situação do país naquele momento, né, gente? Então, tanto que quando Isabelita Perón morreu, ela morreu muito jovem, morreu com 33 anos, se não me engano é mais ou menos isso, né? Foram feitas 3 imagens de cera dela e foram feitos velórios assim em algumas partes da Argentina, em várias cidades, chamando a atenção de muita gente. Ou seja, a figura de Isabelita era uma figura muito querida.